Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Excel. Botão de opção, controle de formulários no Excel. Um assunto bem interessante. O botão de opção é aquele que quando você utiliza, pode selecionar apenas uma opção. Ao contrário do botão de seleção, que você pode marcar várias opções. Então você pode escolher apenas uma opção, ele desmarca a outra automaticamente. O botão de opção tem alguns detalhes bem interessantes que eu vou comentar aqui, principalmente quando você precisa ter mais de um grupo de botões de opção, você precisa utilizar a caixa de grupo, eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Fica até o fim, vai na descrição, baixa essa planilha para fazer junto comigo e bora para a tela. Os botões de opção são muito interessantes e são utilizados quando a gente pode escolher apenas uma opção em uma lista de opções, ao contrário do botão de seleção, onde a gente pode marcar várias opções e a gente tem vídeos sobre isso. O uso do botão de opção é relativamente simples, mas é preciso entender alguns detalhes quando você precisa ter mais de um grupo de botões de opção, por isso eu vou criar dois grupos aqui para a gente entender essa diferença. Então nós vamos criar desse lado 4 botões de opção e eu vou definir uma resposta correta para que eu faça uma fórmula ali na célula D5 e o mesmo eu vou fazer do outro lado. Para inserir o botão de opção eu venho na guia desenvolvedor e caso você não tenha a guia desenvolvedor habilitado, você vem na guia arquivo, opções, faixa de opções e aqui no lado direito eu tenho desenvolvedor e precisa marcar a opção desenvolvedor para você conseguir utilizar na tela. Com a guia desenvolvedor habilitada, eu vou trabalhar aqui, ó, inserir, eu tenho várias opções do controle de formulário. Eu vou utilizar exatamente esse botão que eu estou ampliando agora, botão de opção. Quando eu clico no botão de opção, eu posso escolher um local onde eu vou aplicar esse botão de opção. E olha o que acontece, ele vai ser aplicado automaticamente onde eu selecionei aqui na tela. O botão de opção ele é meio chatinho, então você tem que selecionar aqui no início e às vezes mesmo selecionando todo o texto, ele não marca tudo, ele vai sumir só depois que você sair da caixa. Então eu vou responder, por exemplo, resposta A e note que ele não apagou, então eu vou apertar Delete e vou sair. Deixa eu colocar maiúsculo aqui a resposta e agora sim eu posso sair. Quando eu saio da caixa botão de opção, aí sim ele atualiza o texto que você colocou. Como eu quero 4 opções, eu posso automaticamente dar o Ctrl C, Ctrl V, ele vai copiar também, eu vou deixar torto aqui de propósito, ou eu posso pressionar, ó, selecionar Ctrl Shift, assim eu vou duplicar de forma alinhada, isso é bem legal, então eu já vou duplicar como se fosse um objeto qualquer. Aí eu seleciono aqui, vou colocar a resposta B, na terceira opção eu vou colocar, obviamente, a resposta C, e na última opção vou marcar como resposta D. Uma coisa interessante da caixa de opção é que ela funciona como um objeto. Então eu posso selecionar todos esses objetos como? Pressionando o Ctrl. Então marco o primeiro, pressiono o Ctrl e pode selecionar. Outra dica que é muito interessante é utilizar este comando aqui, ó, selecionar objetos. Assim você pode selecionar objetos como se estivesse no PowerPoint. É muito prático. Clico nesse comando e olha o que eu faço agora. Como é fácil selecionar objetos utilizando esse comando. Se você não colocou esse comando aqui na barra de ferramentas de acesso rápido, você também pode vir aqui na página inicial, nessa guia, e então localizar e selecionar. Eu tenho aqui também, ó, selecionar objetos, é o mesmo comando. Eu posso então selecionar um objeto assim, o que é muito legal. Então eu vou selecionar esses 4 objetos, meus botões de opção eu preciso alinhar para ficar bonito. Depois eu venho aqui, forma de formato, alinhar à esquerda, quero deixar todos alinhados, mas note que eles estão com um alinhamento esquisito de forma vertical. Então eu tenho essa opção também, alinhar, distribuir na vertical e olha como ficaram bonitos meus botões de opção. Sempre que eu insiro botões de opção, eu tenho que clicar com o botão direito, formatar objeto, eu tenho que definir uma célula, onde esse botão de opção vai entregar o resultado, né, uma informação. Eu já vou explicar que informação é essa. Eu gosto de manter sempre nessa opção não selecionado. Isso nada mais é se o botão está selecionado ou não, e não tem muito problema, porque conforme a mudança da escolha dos botões, isso aqui vai mudar automaticamente. E eu vou definir aqui no vínculo da célula, esta célula que eu escolhi aqui, exatamente a C5. Eu vou dar o Enter, e agora que eu defini a célula, olha o que acontece.
ela vai me entregar um resultado aqui na célula C5. Como assim? Conforme a quantidade de botões de opção que eu instalo na minha tela, me gera uma numeração. Que numeração é essa? Exatamente o que eu vou mostrar agora. 1, 2, 3, 4. Então, quando eu escolher cada um desses botões, vai gerar esse número de ordem. Simples assim. Vamos testar? Quando eu escolho o botão 1, ele vai entregar o número 1. Se eu escolher a opção 2, ele vai me entregar o número 2. Se eu escolher a opção 3, ele vai me entregar o número 3 e assim sucessivamente. Agora eu posso criar uma interação, já que eu tenho uma informação que identifica o botão de opção. Como assim? Vamos dizer que isso aqui é um questionário, só pode ter uma resposta correta. Então vou fazer o seguinte, igual a C, abro parênteses, a resposta correta é a opção 4, resposta D. Então vou fazer o seguinte, se a célula C5 igual a 4, então eu posso criar uma lógica. Vou colocar aqui a palavra correto, fecho aspas. Do contrário disso, ou seja, se não for a opção 4, se não tiver o número 4 ali, a resposta vai estar errada. Fecho parênteses e olha só, tenho aqui uma interação com o meu botão de opção. Se eu escolher a opção A, está errado. Se eu escolher a opção B, a resposta está errada também. Se eu escolher C, vai estar errada também. Mas se eu escolher a opção D, olha o que acontece. A resposta está correta. Então é assim que a gente cria uma interação com o botão de opção. Mas agora tem um detalhe muito importante do botão de opção. Vamos dizer que eu preciso fazer a mesma coisa desse lado aqui, uma nova pergunta. Então eu vou criar mais 4 botões de opção. Aí a gente tem que ser produtivo. Eu venho aqui no selecionar objetos, vou selecionar todos esses botões de opção para ser bem rápido. Shift Ctrl para eu copiar de forma bem rápida, alinhada. Olha que interessante. Copiei facilmente para lá. Mas olha o que acontece. Quando eu insiro objetos assim, sem criar uma caixa de grupo, o Excel entende que eu criei mais botões para o mesmo grupo. Então lembra que é de 1 a 4? Agora vai de 1 a 8. Quando eu clico em A, eu tenho 1, 2, 3, 4, como eu acabei de explicar. Mas se eu utilizar o questionário da direita, olha o que acontece agora. Ele continua contando 5, 6, 7 e 8. E eu não quero isso, eu quero uma contagem nova, eu quero um grupo para essa pergunta. Pois a pergunta vai ser totalmente independente. Como que eu faço para criar essa independência entre os botões de opção? Aí entra outra opção dos botões de formulário, que é a caixa de grupo. Vamos ver se dá certo? Eu venho aqui, Guia Desenvolvedor, Inserir, eu vou utilizar a caixa de grupo, que é exatamente esse botão aqui. Quando eu aplico a caixa de grupo, eu posso espalhar na tela, definir o tamanho e posso também mudar esse texto aqui na parte de cima. Eu vou escolher aqui questão e aí eu já posso duplicar essa caixa de grupo para o outro lado também, já que eu preciso da questão 2. Então venho aqui ó, no final e vou colocar 2. Então tem a caixa de grupo da questão 1, caixa de grupo da questão 2. E agora eu vou pegar de novo, selecionar objetos, selecionar todos os botões de opção e vou pôr para dentro da caixa de grupo. Aqui que está o segredo. Se ele ficar um pouco para fora, você vai fazer alguns ajustes para eles ficarem mais próximos. E depois a gente ajusta novamente no alinhamento de objetos. Mesma coisa. Coloquei tudo dentro da caixa de grupo. Na questão 2, mesma coisa. Vou selecionar tudo, pode ser com Ctrl ou com o comando selecionar objetos, e vou passar tudo aqui para dentro. Resposta B, resposta C e resposta D. Você precisa garantir que tudo esteja dentro da caixa de grupo. Agora eu venho aqui na pergunta 2, clico com o botão direito e preciso direcionar uma célula também. E é claro que eu vou escolher qual célula? A célula de referência do bloco 2, vai ser F5. Então eu venho aqui, seleciono o campo e vou selecionar F5, dou Enter aqui, vai funcionar perfeitamente. Um detalhe importante nesse momento de alinhar a caixa de grupo juntamente com os botões de opção é que o botão de opção não pode ficar para fora, como eu estou mostrando aqui, ó. Tem que estar inteiro na caixa de grupo, senão ele não vai reconhecer corretamente. Então, com tudo para dentro, eu posso checar todas as opções, ó, tudo ok, tudo ok. Legal, consegui fazer um grupo perfeito. Aqui na questão 2, mesma coisa, ó. Tudo dentro da caixa de grupo, está dentro, está dentro. Agora sim eu consigo 2 blocos independentes de botões de opção. Então eu consigo de 1 a 4 aqui nesse campo de referência e eu consigo de 1 a 4 aqui nesse campo de referência e não
uma coisa só de 1 a 8. E é exatamente isso que a gente precisa entender para conseguir interagir com mais de um bloco de botões de opção. Então eu venho aqui na questão 2 e vou fazer a mesma coisa, igual a C, abro parênteses, se esta referência aqui, ou seja, a opção escolhida pelo usuário for igual a A, vamos supor que a resposta A é a correta. A A é a 1, não é isso? Se a opção for igual a 1, então correto, entre aspas. Do contrário, eu quero que esteja escrito errado. Fecho aspas, fecho parênteses e eu tenho duas interações. Então eu tenho a questão 1 contando certinho de 1 a 4 e quando eu chego na resposta D está correto. E aqui na questão 2 é o contrário, a resposta A é a correta. E eu posso utilizar também a resposta B, C e D, mas nesse caso estão todas erradas e eu consigo trabalhar com 2 ou mais blocos de botão de opção. Então esse é o nosso vídeo de hoje, como utilizar os botões de opção para criar uma lógica dentro do Excel, interagir com fórmulas e também criar mais de um bloco de botão de opção para você inserir uma caixa de grupo e diferenciar esses dois blocos, senão vai dar problema na hora de utilizar esse recurso. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja muito útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.